Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso mestre amigo Jesus envolva a cada um de nós. Na noite de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos para fazermos uma prece, para ficarmos ainda mais em sintonia com Deus nosso Pai, com o nosso mestre e amigo Jesus e com a espiritualidade maior. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai em agradecimento. Agradecendo a Deus por mais esse dia de vida que tivemos. Agradecemos por tudo o que nos aconteceu no dia de hoje. Tanto pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas assim. Pois sabemos que tudo o que nos acontece são necessárias e nos impulsionam para o nosso progresso. Rogamos ao nosso mestre amigo Jesus que nos envolva com a sua luz de paz, de esperança. Rogamos aos nossos amigos espirituais para nos ajudar no entendimento e na compreensão da mensagem de nosso mestre e amigo Jesus. E agora, amparados pela equipe espiritual, pelo nosso mestre e amigo Jesus, vamos à nossa preleção. Riqueza. Quem não quer, quem não busca a riqueza? Um tema que nunca sai de moda é este. A riqueza, a fortuna, um grande desafio que nos acompanha por muitos e muitos tempos. Quando falamos em dinheiro, só para lembrarmos, até num churrasco em família, acaba tendo algum desentendimento. Uns levam mais, outros levam menos. A gente acaba sempre fazendo um comentário. Mas é só para relembrarmos do quanto é importância para a nossa vida o que envolve o dinheiro, a riqueza. Quando ouvimos não se pode servir a Deus e a Mamon, podemos até imaginar ou até pensar que Mamon significa algum Deus, alguma entidade. Isto acontece porque ao longo da história, Mamon acabou por tornar-se a representação de uma entidade maligna ou demoníaca. Mas Mamon, contudo, não era o nome de uma divindade, e sim um termo de origem hebraica que significa dinheiro, riqueza. Mamon significa apenas riqueza e não um Deus da riqueza. Mas para nós, o mais importante não é sabermos o que significa Mamon, se é um Deus ou apenas riqueza, e sim, o mais importante é compreendermos o que Jesus estava nos alertando quando nos disse, em Lucas, capítulo 15, versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quer dizer, ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Jesus não faz crítica nem às riquezas e nem aos ricos. A riqueza em si, ela não é nem boa e nem má. A riqueza é neutra. O mal ou o bem vai estar no uso que nós fazemos da riqueza, e não na riqueza em si. Quando Jesus se referiu a Mamon, a riqueza, Jesus estava nos alertando quanto ao uso que fazemos das nossas riquezas, se nós a temos. Também Jesus nos alerta quanto ao que fazemos para alcançar a riqueza, se não a temos. Quanto também ao nosso excesso, as nossas aflições por não termos isto ou aquilo, pelas nossas inquietações em nossa busca pela sobrevivência. E Jesus também nos alerta para não dedicarmos toda a nossa energia somente na busca de posses materiais. Temos que compreender o que Jesus estava nos dizendo, senão nós vamos acabar pensando que Jesus estava dizendo que para sermos felizes, para alcançarmos o reino de Deus, temos que ser pobre. E não foi isto a que Jesus se referia. Este capítulo do Evangelho nos esclarece. O emprego da riqueza é um elemento primordial
vem nos esclarecer neste capítulo o que devemos fazer no emprego de nossa riqueza, tanto para o nosso progresso material e, consequentemente, o nosso progresso espiritual. Para compreendermos bem esta mensagem de Jesus, vamos lembrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo, vivendo aqui, encarnados na Terra. Nós somos seres espirituais, criados por Deus. Nós tivemos um início. Viemos da onde? Viemos do mundo espiritual. E aonde nós iremos retornar? Ao mundo espiritual, já que a nossa essência é espiritual. Nós somos seres espirituais, mas não fomos criados perfeitos, no sentido de completos. Fomos criados imperfeitos, incompletos. Nós nos completamos através da reencarnação. Estamos aqui encarnados, nesse planeta, para aprimorar e adquirir conhecimentos. O que nós estamos realizando agora, podemos ter começado em muitas vidas anteriores, para desenvolver também o material e o espiritual. É para isso que estamos encarnados. E para esse desenvolvimento do material e do espiritual, iremos passar por provas. A riqueza e a pobreza estão incluídos nessas provas. Então nós vamos passar pela pobreza e pela riqueza. A situação de pobreza e riqueza não é eterna. Não é o espírito que é pobre ou rico. O espírito está pobre ou rico nesta encarnação. As provas, tanto da riqueza como da pobreza, nós podemos aprender muito. Muito temos que aprender. Às vezes podemos nos perguntar, o que é que nós vamos aprender com a pobreza? Mas muitas coisas nós podemos fazer. Uma coisa é cuidar do pouco que se tem. Vamos aprender a usar acertadamente os recursos que temos para o nosso sustento. A gente vê isso, né, onde muitas donas de casas fazendo aquela economia quando vai no mercado, quando vai nas compras, porque aquele dinheiro que é pouco tem que durar até o final do mês, tem que ter. Então, usar acertadamente o pouco que temos. Nós podemos também aumentar a capacidade de produzir valores. Como? Nos instruindo, aprendendo uma profissão e por aí afora. Nós temos também, com a pobreza, aprender a viver com simplicidade e moderação, nos adequando com as nossas posses. Não podemos ter uma vida além daquilo que desejávamos. Podemos ir em busca e procurar uma vida melhor, mas enquanto não estivermos, vamos nos adequar com as posses que temos. E com a riqueza? Será que nós aprendemos algumas coisas com a riqueza? A riqueza, apesar de nos encantar aos olhos, não é uma prova fácil de realizar. Não é uma prova fácil de superar. A riqueza é talvez a prova mais difícil que a pobreza. É muito mais fácil fracassarmos na prova da riqueza do que na prova da miséria. Com a riqueza, muito nós temos que aprender. E temos que estar atentos, e muito atentos, porque a riqueza acaba excitando as más paixões. Ela excita o nosso orgulho, a nossa vaidade e, consequentemente, o nosso egoísmo. Jesus nos lembra que os bens materiais estão em função da vida, e não a vida em função dos bens materiais. Devemos obter os bens materiais para viver, e não viver somente para obter os bens materiais. Um lembrete para nós é que tudo que nós podemos comprar com o dinheiro, tudo que é vendido, nós podemos dizer que é barato, pois basta nós termos dinheiro para ir lá e comprarmos. Diferente dos valores morais, não basta termos posses, não estão à venda, os valores morais não estão à venda. Eles terão que ser conquistados um a um, através do esforço e do trabalho que nós vamos dedicar. O dinheiro é necessário sim,
mas não é tudo. Sabemos que o dinheiro é necessário, é importante, mas não é a única coisa e talvez nem a mais importante para a nossa felicidade. Se nós acreditarmos que a riqueza fosse sinônimo de felicidade, todos os ricos seriam felizes. E não é isso que vemos, né? A gente vê pessoas com muitas posses vivendo numa tristeza, numa angústia, desesperados. Então, a riqueza sozinha não traz felicidades. Ela é um dos fatores, uma das coisas, mas não é a mais importante para a nossa felicidade. Jesus nos orienta em muitas ocasiões sobre isso. Jesus nos diz que nós devemos manter o equilíbrio entre o material e o espiritual. É assim que nós devemos viver, buscando esse equilíbrio entre as nossas posses materiais e a nossa busca pelo espiritual, pela moral. A nossa busca e o emprego que fazemos em nossas posses não deve ser em detrimento de nossa busca material. Não adianta nada nós buscarmos a riqueza e acabar deixando de lado a nossa vida espiritual. É um conjunto de coisas. Não podemos ir em busca de um e deixar o outro de lado, principalmente em busca do dinheiro, em detrimento da vida espiritual. Vamos ver algumas recomendações de Jesus. E uma das recomendações de Jesus é quando perguntam a Jesus se deve ou não pagar impostos a César. E Jesus responde, de uma maneira muito sábia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa recomendação perante a riqueza é a responsabilidade moral e material. Outra vez foi quando dois irmãos se aproximam de Jesus e pedem para ajudá-los a dividir a herança. Jesus diz assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. A nossa vida não consiste nos bens que possuímos. Essa recomendação é sobre a nossa avareza. Temos muitas outras, mas vamos falar da recomendação que está nesse capítulo de hoje. Não se pode servir a Deus e a mamão. Nós vamos encontrar esta recomendação em 3 evangelistas. Em Mateus está no capítulo 19, versículo 16 a 24. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a 25. E em Marcos, no capítulo 10, versículo de 15 a 25. E a mensagem diz assim: então aproximou-se deles um mancebo e disse: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí vem a dúvida do mancebo, Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é então que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então disse a seus discípulos: digo-vos em verdade, que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O jovem era uma pessoa boa, seguia os 10 mandamentos. Agora, seguir os 10 mandamentos, esta recomendação de Jesus, é o mínimo que nós podemos fazer. O mínimo que é exigido de nós é seguir os mandamentos da lei de Deus. Agora, se nós quisermos ir além,
vamos relembrar o que Jesus disse ao jovem, né? Vende tudo que tem e segue-me. Recomendação, o desapego da riqueza. Para seguirmos Jesus, não precisamos vender tudo que temos e doar aos pobres, não. Temos que nos desapegar da riqueza. Não deixar a riqueza determinar a nossa vida. Aí nós vamos dar um passo além. Nós vamos fazer um pouco a mais do que simplesmente seguir os mandamentos de Moisés. Vamos avançar um pouco mais em nosso progresso, usando a riqueza também em favor dos outros. E às vezes nós podemos até pensar assim: bom, eu não sou rico, então essas recomendações não são para mim. Jesus está falando da riqueza, eu sou pobre, mas quando nós pensamos assim, estamos enganados. As recomendações de Jesus são para cada um de nós. Foram passadas por Jesus há mais de 2000 anos, mas servem para os nossos dias atuais, para cada um de nós, para essa etapa de nossa vida, para esses dias. Se somos ricos, se não somos tão ricos assim, ou mesmo se tivermos pouca posse. Então, esta recomendação de Jesus, o desapego, serve para cada um de nós. Se nós somos ricos, ela vai servir. Ou mesmo se tivermos pouca posse, ela vai servir também. Porque o uso que nós fazemos de nossas posses vai determinar a nossa vida. E aí nós nos perguntamos, né? Qual é o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Este capítulo nos orienta como devemos empregar a nossa riqueza. A orientação de Jesus é esta: amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das vossas riquezas. Vamos lembrar para nós que o emprego da riqueza não é só dinheiro, mas também a riqueza de todos os outros valores que possuímos. Este emprego de todos esses nossos valores vai ter uma base fundamental. E esta base fundamental está na caridade. Então, todos os valores que nós possuímos, tudo que nós temos, o emprego que nós podemos dar, vai estar baseado na caridade. Não é qualquer caridade, mas a caridade, aquela caridade plena de amor. A caridade que ajuda quem precisa, mas não humilha quem recebe. Se nós conseguirmos derramar em torno de nós os tesouros da nossa instrução, os tesouros da nossa tolerância, os tesouros da nossa compreensão, os tesouros do nosso amor, etc., a nossa riqueza espiritual vai frutificar. Com isso, nós aumentaremos o nosso tesouro moral com as boas obras que vamos edificar. Quanto mais nós vamos doar esses nossos valores, mais nós vamos receber. Então a gente aumenta esse nosso tesouro espiritual. Ele se frutifica quando nós conseguirmos derramar ao nosso redor, com aqueles que convivem conosco, tudo isso aí, a nossa instrução, a nossa tolerância, a nossa compreensão e o nosso amor. Jesus, há 2000 anos, nos orientou: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós tesouro no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós vamos estar aonde nós colocamos os maiores valores de nossa vida. Por isso que nós não devemos colocar os maiores valores da nossa vida somente nas posses materiais, mas sim naqueles valores morais. Nós demoramos um pouco para perceber isto, para perceber esta riqueza espiritual, porque nós só enxergamos a riqueza material. De um modo geral, nós damos mais importância ao material. Mas o dinheiro, como já dissemos, não é tudo. Nós podemos verificar isso em nossa vida. Quando toda a nossa vida está bem,
quando não tem nada errado, como estamos bem com os familiares, com o trabalho, com tudo, o dinheiro faz falta e faz muita falta. Agora, quando se dá o contrário, quando estamos infelizes ou passando por um grande sofrimento, não há dinheiro que recupere isso. Diante de um sofrimento tão grande, não é o dinheiro e as posses materiais que vai nos fazer nos recuperarmos. Porque quando nós estamos naqueles momentos alegres, felizes, o tempo passa voando e a gente nem percebe, né? Quando vai ver, já passou o dia. E quando nós estamos naquele momento triste, de angústias, os minutos parecem dias, os dias parecem anos e assim por diante, né? A gente parece que aquele sofrimento nunca tem fim. Mas como vimos neste capítulo, Jesus não nos deixou desamparados, sem orientações, com as recomendações de Jesus, com os esclarecimentos da doutrina espírita, nós podemos perceber a nossa vida de um modo diferente, buscando o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, entre as nossas buscas pelo material e as nossas buscas pelo espiritual. Quando Jesus nos fala, não se deve servir a Deus e a mamão, Jesus nos lembra que os bens materiais estão em função da vida e não a vida em função dos bens materiais. Lembremos também, como já falamos, que o dinheiro é necessário, mas não é tudo. O dinheiro não é a única coisa e talvez nem a mais importante para a nossa felicidade. Nesta vida, em relação aos nossos bens materiais, nada é verdadeiramente nosso. Todos os bens materiais que possuímos aqui na Terra pertencem a Deus. Podemos até acreditar que possuímos, mas na verdade nada é nosso. Deus não doou para nós. Deus nos emprestou. E quando nós pegamos algo emprestado, a gente toma cuidado, a gente cuida bem, a gente usa de maneira correta, emprega bem o que pegamos, porque nós queremos devolver melhor do que quando recebemos. E assim também são os bens que recebemos de Deus. Esses bens materiais servem para a nossa vida, nos ajudam, nos auxiliam, mas nada é verdadeiramente nosso. Tudo pertence a Deus. A mensagem para do nosso mestre amigo Jesus, para a nossa reflexão na noite de hoje, é que a nossa felicidade não vai estar nem na riqueza e nem na pobreza. Não importa se somos ricos ou se somos pobres. O que vai importar para a nossa felicidade é como vamos conviver com cada uma dessas situações, tanto da riqueza como da pobreza. Essa é a mensagem da noite de hoje. Como vamos conviver com a riqueza ou com a pobreza quando estamos nessa situação? Esta é a mensagem de nosso mestre e amigo Jesus. E para encerrarmos esse nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma vibração. Apesar de estarmos separados fisicamente, podemos nos unir num só pensamento. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso mestre amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais, e rogamos para que nos auxilie nesse propósito de auxiliar através de nossos pensamentos e de nossas vontades. Com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso desejo de ajudar, vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, seja em hospitais ou em seus lares, ou mesmo aqueles que se sentem abandonados. Vibremos para que eles se recuperem, ou que encontrem em Jesus o fortalecimento e a esperança de que necessitam. Vamos vibrar pelos nossos lares. Pensemos em Jesus entrando em nossa residência e envolvendo cada um de nossos familiares.
cada um daqueles que convivem conosco, com a sua luz de paz, com a sua luz de amor e de esperança. E vamos nos imaginar, nós, ao lado de cada um, dando um abraço com muita ternura, com muita paz. Lembremos também daqueles familiares mais distantes, aquele que não nos vemos há algum tempo, inclusive aqueles familiares que já retornaram à pátria espiritual. E da mesma forma, pensemos em Jesus envolvendo cada um deles com a sua luz de paz, de amor, de esperança, e nós ali ao lado. Vamos nos imaginar dando um abraço com a mesma ternura, com o mesmo desejo que daríamos se eles estivessem encarnados ao nosso lado. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em particular em nosso coração uma pessoa a quem desejamos ajudar. Vamos pensar nesta pessoa e vamos nos imaginar levando até o nosso mestre amigo Jesus e vamos entregar em seus braços. Temos toda a certeza, toda a confiança que nesse momento Jesus recebe em seus braços esta pessoa. Por isso mesmo, mestre e amigo Jesus, muito teríamos a pedir por ela, mas nós não vamos pedir nada, porque sabemos que ela está recebendo de ti, nesse momento, tudo o que ela necessita para o seu restabelecimento, mesmo que ainda não compreendemos como ela está recebendo. Rogamos a Deus nosso Pai, ao nosso mestre amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais, por nós mesmos, para que Ele nos auxilie, nos ampare a enfrentarmos as nossas dificuldades. Graças a Deus. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.